Sejam bem-vindos aqui ao Morreu Maria Preá, o podcast. E hoje, para comemorar o primeiro ano, do nosso podcast, nós temos uma convidada muitíssima especial, que é a doutora Alessandra Miranda Mendes Soares, que é professora adjunta, aqui de Ciências Humanas, da UFESA, do Campus Angicos, doutora em Educação pela Universidade Federal da Paraíba, linha de estudos culturais, em cotutela com a Universidade de Barcelona, mestre em Educação, linha de estudos culturais pela Universidade Federal da Paraíba, e é especialista em psicopedagogia, lá em Patos, e graduada em pedagogia pela Federal da Paraíba também. E desenvolve atividade de ensino, pesquisa e extensão com as temáticas educação inclusiva, acessibilidade, educação de surdos, estudos culturais, direito das pessoas com deficiência e de suas mães, processos de empoderamento e autoadvocacia, pesquisadora do grupo de estudo de pesquisa CNPq, Gênero, Educação, Diversidade e Inclusão, o GPEA, que é certificado pelo o CNPq. Então, bem-vinda, Alessandra. Deixa eu fazer uma pergunta antes. E essa pergunta aqui norteia muito o que eu penso sobre você, Qual o seu segredo da sua felicidade? Essa é uma boa pergunta, viu? Eu estou muito feliz em estar aqui no Morreu Maria Preá, porque eu tenho também um carinho muito grande, por essa questão de disseminar o conhecimento. Parabéns, Stefson, pela ideia. Que bom comemorar um ano aqui com você. Essa pergunta é uma pergunta de gaveta. Ele disse, olha, as perguntas são surpresa. Mas eu acho, Stefson, que com o passar dos anos a gente vai aprendendo que o grande segredo da vida é você estar bem consigo mesmo, o autoconhecimento, buscar respeitar o próximo, porque todos nós temos uma beleza interior, algo bom, e que a gente possa ver a potencialidade das pessoas, as habilidades e viver eu acredito muito que está muito ligado à minha criação, Meus pais são nordestinos, assim, é uma história de vida assim muito linda, que eu tenho muito orgulho, Então, meu pai foi aquele nordestino que saiu num pau de arara e foi para Brasília, São Paulo, desbravar aí o sul, sudeste, na busca, de melhorias para a família. Então, eu sou fim de rama, caçula, nasci, em São Paulo, mas sou 9 irmãos, Somos 9 irmãos, é uma família muito linda e que eu tenho orgulho. Eu acho que é isso, essa energia nordestina. O nordestino, ele tem algo genuíno, que mesmo na adversidade, na dificuldade, ele consegue transformar isso em algo bom. Então, eu acho que é isso. Tem um estudo, que foi no interior da Bahia, o Gentle Teacher, o ensino gentil, John McGee, ele fez um estudo e viu que os nordestinos, eles são gentis por natureza, tem uma gentileza, Às vezes em condições adversas, só tem, sei lá, uma rede, 2 redes, um armador, e aí eles dão um jeito de dar, emprestar e ajudar, bota mais água no feijão. Então, às vezes é necessário que o outro reconheça para a gente dar valor. Então, quando meu pai sempre foi muito assim de dizer, olha, não faça com o outro o que você não quer que faça com você. Então, desde pequena eu aprendi isso. E eu sou muito grata a essa formação, familiar, nordestina, que eu tenho orgulho, eu me sinto uma nordestina. Eu vim morar na Paraíba quando eu tinha 8 anos de idade, então eu me sinto uma nordestina, uma potiguar, já que trabalho aqui, no Rio Grande do Norte há 11 anos, então eu gosto muito de pessoas, então acho que é isso que
que me deixa feliz. Agora, claro, tem momentos que eu tô triste, tô pensativa, né? Que bom que tem também esses momentos para a gente poder valorizar mais ainda os momentos de alegria. Eu acho que é esse não tem segredo. Eu acho que é essa busca mesmo por viver cada dia intensamente, viver, eu não me vejo em outro lugar que não seja aqui agora, então eu quero viver isso aqui com muita alegria, né? Eu gosto de ler muito, né? E eu li um livro, O Poder do Agora, né? Então acho que as pessoas precisam valorizar o poder do agora, porque as redes sociais, os celulares, eu vou para restaurantes, para os lugares, e às vezes eu vejo pessoas numa mesa, todas elas individualmente no seu celular, né? Então, e eu fico me perguntando, meu Deus, como isso é uma questão cultural, como as coisas mudaram, né? Eu fui de uma infância que eu tinha amigos que brincava, que, né, até hoje são meus amigos de infância, e eu acho que a gente precisa resgatar um pouco dessa cultura, né? Porque é uma cultura muito linda, né? Que tem uma generosidade imensa e que muitas vezes ela é discriminada, desvalorizada, né? Então a gente precisa intensificar e ter orgulho de ser nordestino. Então, que segredo, hein? Alessandra, agora eu vou botar depois a gente volta a falar sobre isso novamente, mas, assim, você é professor de Libras, né? Você tem alguma outra coisa? Eu sou professora de Libras, do componente de Libras, Educação Especial, Inclusão e Práticas Inclusivas, né? Então, toda a minha formação, né? Eu sou pedagoga, mas toda a minha formação foi voltada, desde quando eu entrei no curso de Pedagogia, logo em seguida eu passei num concurso e fui trabalhar com pessoas com deficiência. E aí eu me encantei de uma forma que eu não me via mais fazendo outra coisa que não fosse algo que tivesse significado. E isso, pessoal, é notório porque ela não dá só disciplina, não, ela atua nisso aí mesmo. Eu vejo ela discutindo os corredores, com a direção, com a reitoria, com todo mundo, e ela realmente veste a camisa das pessoas com necessidades especiais, de livros e tudo. Agora, eu tenho uma pergunta. Assim, as perguntas de Esther, professor. E posso ter curiosidade de vocês também. Que é o seguinte, pronto, eu estudo Libras aqui, né? Como é Libras em outras línguas? É a mesma coisa, nós temos Libras aqui. Eu consigo me comunicar, ter um mínimo de comunicação em outra língua? Bem, essa pergunta é ótima, né? Que as pessoas têm essa crença de que Libras é uma língua universal. Seria muito bom. Mas Libras, ela tem, por exemplo, um sinal universal é esse aqui, eu te amo. Esse é um sinal universal. Mas, por exemplo, a Libras na França, nos Estados Unidos, a língua de sinais francesa, a língua de sinais americana, a língua de sinais espanhola, ela tem as suas especificidades, né? Quais são as especificidades? Porque, por exemplo, cada localidade vai vendo o regionalismo, as palavras, né, e vai criando, né, sinais em Libras de acordo com aquela necessidade cultural popular. Então, Libras tem muita identidade também regional, local. No Brasil, nós temos a língua brasileira de sinais, mas tem a questão do regionalismo. Alguns sinais mudam, por exemplo, na região sudeste, na região nordeste. É uma coisa mágica, multicultural. Exatamente. Tem a linguagem inglesa de sinais. Exatamente, francesa, japonesa. Mas fala japonês. Tanto que eu tenho um colega surdo que foi para os Estados Unidos, né, e entrou em contato com outras pessoas surdas e ele disse que é uma diferença. Aí eu disse, olhe, para você entender que, né, Libras é um processo também de aprendizagem bastante significativo. É uma língua, né? É uma língua. Mesmo, né? Tudo, não, deve mudar bastante, mas não tudo também. Mas sinais universais. Exatamente, porque tem muita semelhança, né? Porque como é uma língua, então ela é uma língua motora, espacial, então ela utiliza muito as expressões faciais, a expressão corporal, né? Os sinais, os gestos, tem semelhanças. Mas agora você falou viveu umas experiências e decidiu por isso.
Qual a experiência que fez você decidir para essa área de inclusão, de Libras, da pedagogia? Eu quando entrei, né, no curso, foi muito interessante assim a minha história, porque eu pensava em fazer medicina. Mas aí minha irmã fazia medicina e um dia eu fui deixar um documento no hospital. E quando eu vi o sangue, uma pessoa chegou com muito sangue, né, um ferimento, eu quase desmaiava. Eu disse, não, essa não é minha área, definitivamente essa não é minha área. E foi aí que eu já não... E eu tinha passado para odontologia e como o sangue, né, já era algo que causou estranhamento naquele momento, eu disse, não quero. Permeia toda a atividade. Exatamente. Eu disse, não quero. Aí eu decidi que eu ia fazer direito, né? Porque eu gosto muito de direito. Mas, por uma casualidade, uma amiga minha encontrou comigo, Alessandra, eu sinto tanta saudade quando a gente estudava, eu aprendia tanto com você me explicava, e aqueles teus resumos, continua fazendo, eu sempre gostei de estudar. E aí eu fiquei pensando, mas olha, eu podia ser professora. E aí foi quando eu passei para pedagogia, né, na UFPB. Antes de passar para pedagogia, eu passei para letras. Né? Eu tinha a ideia de que o curso de letras ia me deixar fluente em inglês, espanhol, francês. E quando eu cheguei, né, no curso de letras, os meus colegas quase todos já falavam fluentemente. Né? Uma que eu tinha escolhido, letras e língua inglesa. Uma das primeiras atividades tinha sido um júri que ia sortear quem era o juiz, quem era, né, para já falar fluentemente. Então aquilo não é bem assim. Então aí eu fiz o primeiro período de letras, aí fiz de novo. Na época eu podia fazer 2 cursos. Então eu fazia letras pela manhã e pedagogia à noite, na Federal. E aí eu fui me encantando por pedagogia, me encantando. Já estava como bolsista, eu me lembro, a professora Belisa disse, mas querida, você vai nos abandonar, você tem certeza que você quer? Eu disse, tenho, professora, eu não me vejo fazendo outra coisa, eu vou ser pedagoga. E isso causou muito estranhamento, porque as pessoas diziam, e aí, tá fazendo qual curso? Pedagogia. As pessoas diziam, pedagogia? Isso né? É dinheiro? Olhe você, porque você tem um potencial. Às vezes meus professores, mas eu dizia, não, eu vou ser pedagoga, não me vejo, né? E foi uma coisa, assim, muito de mente e coração, sabe? Você se identificar, né? E aí, paralelo a isso, eu passei num concurso que eu fiz casualmente, que uma amiga minha ia se inscrever, ela tinha terminado e o pai dela disse, você vai se inscrever. E eu fui com ela e lá na fila eu decidi, era o último dia, eu decidi fazer e passei. E aí eu passei e fui convidada para trabalhar num projeto de salas de apoio pedagógico específico. E eram com pessoas com deficiência. E para minha alegria, se eu tinha certeza... Sabe, como é que chama? Ponta de martelo, como é a expressão? Martelo, ponta virada, alguma coisa assim. Pronto. Batido, ponta virada. Pronto, excelente, esse ditado mesmo. Então aí eu tive a certeza. E coincidentemente, uma prima minha adotou adotou 2 crianças que tinham paralisia cerebral já, né, recém-nascidos com 3 meses. E outra prima minha também teve gêmeos e uma das crianças faleceu e a outra, né, era uma pessoa com deficiência múltipla, ele tinha, né, paralisia cerebral e deficiência visual. Então isso foi essa área, né, a dificuldade para encontrar profissionais, para pensar, né, numa educação de qualidade para todos. E foi aí que eu disse, é por aqui. Então foi 2 momentos. Né? O primeiro escolher a pedagogia e depois escolher a área dentro da pedagogia. E aí, Stefan, desde quando eu era estudante, tudo eu fazia essa interseção. Né? Se eu estava numa aula sobre currículo, eu pensava no currículo diferenciado para pessoa com deficiência. Se eu estava numa disciplina de avaliação, eu pensava na avaliação para pessoa com deficiência. Porque quando a gente tem uma perspectiva, né, de desenvolver um melhor, né, pensar numa qualidade, né, não só para você, mas também para o outro,
E aí foi tudo. E nesse processo, depois eu me tornei coordenadora das salas de recursos, né, das salas de apoio. Depois eu me tornei, neste mesmo município que eu era concursada, eu fui convidada. Qual município? Bahia, Bahia. na Paraíba. Eu fui convidada para ser coordenadora de educação especial, porque eu passei para ser bolsista na universidade e eu cheguei para a coordenadora dizendo a ela que eu ia, né, sair, né, do concurso, porque o meu desejo era estudar e naquele momento não estava dando para conciliar trabalho e estudo. Aí ela disse, não, vamos fazer o seguinte, qual é o horário lá? Vamos mudar o horário, vem para cá. E aí eu sou muito grata à Verônica, né? Ela me convidou e deu certo. Nesse município eu fui coordenadora de educação especial, depois eu fui assessora técnica quando eu já estava no mestrado. Aí eu disse, olha, eu não quero ser mais coordenadora, porque aqui a gente precisa organizar essa questão. E também estava precisando de uma assessoria técnica para organizar toda a parte estrutural. Lá a gente criou um centro de referência, né, da pessoa com deficiência, numa perspectiva de onde a Secretaria de Saúde, Educação e Assistência Social alocava recursos e até hoje funciona. Então, isso foi um motivo de grande alegria. Só foi possível porque eu estava como assessora técnica, não como coordenadora, porque a coordenação ela exige, né, muitas atividades. Então, lá foi um dos municípios que tem o Conselho de Direito da Pessoa com Deficiência. Logo em breve, eu acredito que em Angicos terá também, né? Porque é muito importante que a pessoa com deficiência conheça os seus direitos, não só a pessoa, mas também a família e os profissionais que trabalham com a pessoa com deficiência, numa perspectiva mesmo de autoadvocacia, né? De garantir que o outro tem direito à voz e que lute pelos nossos direitos. Isso é uma questão cultural, né? No Brasil, a gente não fala em autoadvocacia, né? Quando a gente tem qualquer questão, a gente, né, contrata um advogado e o advogado, né, dá as devidas orientações e os encaminhamentos e a gente termina. Mas essa questão da autoadvocacia, ela ficou muito latente em mim quando eu fui fazer meu mestrado. E a professora falou, aí sabe como música nos seus ouvidos, autoadvocacia, eita, né? Então eu comecei, né, a estudar e foi muito propositivo, que foi um projeto de extensão com vários jovens com deficiência, diversas deficiências, deficiência visual, auditiva, deficiência intelectual, síndrome de Down, deficiência física, com deficiência física. Então, nesse processo, era para que eles tivessem direito à voz, que eles fossem autoadvogados. E a gente foi descobrindo também que a maioria das famílias não conhece os direitos da pessoa com deficiência. Então, se você não conhece os direitos, a probabilidade de eles serem não serem realizados, serem burlados, é muito grande. E para minha alegria hoje, né, nessa semana, um desses jovens, né, está terminando. Já tem jovens com deficiência que participaram do projeto, que hoje são funcionários públicos federais, e tem um jovem agora que está terminando a graduação, uma pessoa surda. Então, para mim, é motivo de muita alegria. Por quê? Por quê, Alessandra? Porque eu estou no ensino superior e eu sei o quanto é difícil para uma pessoa com deficiência chegar ao ensino superior, né? Infelizmente, nós ainda enfrentamos, né, grandes barreiras com relação à pessoa com deficiência. São barreiras arquitetônicas, barreiras pedagógicas, informacionais, barreiras atitudinais, que eu acho que essas são as maiores barreiras, porque as pessoas, elas quando conhecem ou vê uma pessoa com deficiência, ela dificilmente olha para as potencialidades, as habilidades, as capacidades. Elas muitas vezes se limitam a, se é uma deficiência visível, né, elas se limitam e acreditam, existe uma crença, né, de que acha que ela é incapaz de fazer. Né? Eu escuto muito de colegas com deficiência que quando dizem, eu queria ser farmacêutico, as pessoas dizem que é impossível ser farmacêutico, né? Então, não é a deficiência que define o que a pessoa quer ser, ela pode ser o que ela quiser ser e ela pode estar onde ela quer estar. Eu acredito muito nisso, e agora com a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né, que o Brasil é signatário, foi promulgada em 2016 pela ONU, e o Brasil
é signatário e criou, e agora em 2015, né, a convenção, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, embasado na convenção. E a convenção, ela vê a pessoa com deficiência como sujeito de direito, né? E isso é muito importante em várias questões da vida, né? A pessoa com deficiência, ela tem o direito, né, de ter uma vida social, né, seja profissional, afetiva, emocional, sexual, como qualquer outra pessoa, porque infelizmente ainda existe um preconceito muito grande, né, numa perspectiva ainda do modelo médico de autoproteção, né, que vê, né, o modelo médico ainda coloca a pessoa com deficiência como incapaz. E a gente precisa romper isso. Muitas vezes uma pessoa com deficiência vai no médico e se ela estiver acompanhada por alguém, o médico muitas vezes não se dirige à pessoa, o que é que você tem? Pergunta o que é que ela tem, como se ela não fosse capaz de dizer o que ela tem, né? E o lema da convenção é nada sobre nós sem nós. Nada sobre a pessoa com deficiência sem a pessoa com deficiência. E eu conversando com um colega Genésio, logo em 2008 a gente estava participando de um fórum, eu e ele ia participar da mesa e antes de ir eu disse, Genésio, por que para a pessoa com deficiência sempre é nada? Eu queria que fosse tudo. Aí ele riu, né? Ele disse assim, Alessandra, eu também não gostei desse lema. Aí eu disse, então vamos mudar. Aí na hora, na conversa, um trocadilho, ele disse, vamos fazer tudo sobre a pessoa com deficiência com a pessoa com deficiência. Eu disse, então está defendido. Agora vou defender o lema, tudo sobre nós, né, conosco, ou tudo sobre os professores universitários com os professores universitários, tudo sobre os alunos com os alunos, tudo sobre a pessoa com deficiência com a pessoa com deficiência, né? Então a gente precisa ser assertivo nesse sentido de olhar olho no olho e conversar e perceber e construir. Acho que é isso. Falando das leis, eu não sabia que essa lei é recente, né? Na verdade, 2015, né, nós já temos aí 8 anos. 8 anos, mas assim, ela evoluiu de lá para cá? O que é que você acha dela? Ótimo. Não, o Brasil, em termos de legislação, é o 5º país no mundo com legislações para a pessoa com deficiência. Ele é signatário de várias convenções, né? Então, muita coisa ao longo da história, se a gente observar desde a década de 90, em 1994, com a Declaração de Salamanca, né, que foi uma declaração muito importante, porque ela defende todos aprenderem juntos, né? Então, foi daí que, com a LDB, né, em 1996, o Brasil começou a criar essa possibilidade de garantir que a pessoa com deficiência estivesse na escola, mesmo que naquele período fosse prioritariamente, mas já criou uma possibilidade que até então, né, Stefson, as pessoas com deficiência elas são muito invisibilizadas. O que significa isso, Alessandra? Biller vai falar né, sobre essa invisibilidade, essa múltipla invisibilidade da pessoa com deficiência. Por quê? Como ela fica, na grande maioria das vezes, sob o cuidado da família, em casa, num quartinho, as pessoas desconhecem as pessoas com deficiência. Hoje a gente já vê as pessoas com deficiência no shopping, nas praças, nos diversos espaços sociais. Mas antigamente isso era algo muito, né? Então, exatamente, incapaz, né? Então existia muito essa invisibilidade. Então, como eles não saíam, não tinham políticas públicas e essa invisibilidade, ela cada vez mais se fortalecia. Então, o que é que ela vai dizer? Que o ciclo de invisibilidade ele se dá com a pessoa não saindo para os espaços sociais, não tendo políticas públicas e continuando invisível. Vou dar um exemplo. Quando eu trabalhava como coordenadora nesse município, tinha zona rural e zona urbana. E eu conheci, olha, não faz muito tempo, acho que foi em 2005, eu conheci uma pessoa com deficiência que não tinha certidão de nascimento, né? Aí, exatamente, com 22 anos. E aí eu fui questionar, né, por que não tinha. Aí ela disse, não, ela nunca precisou, nunca vai precisar. E todos os outros irmãos tinham certidão de nascimento, e ela não tinha. Né? E aí a gente foi orientar a família, criou toda
um movimento, né, para voltar à cidade onde ela tinha nascido e emitir essa certidão, porque a partir dessa certidão de nascimento ela teve o direito ao benefício de prestação continuada. Então, assim, por falta de informação, exatamente, por falta de informação, né? As pessoas muitas vezes, né? Eu não culpabilizo essa família, porque eu acho que é uma questão macro, falta políticas públicas de orientação, né, sobre os direitos, né? Muitas pessoas ainda não conhecem os direitos da pessoa. Quando a gente não conhece os nossos direitos, né? Eu vou dar um exemplo. Quando eu passei aqui no concurso, como eu sou curiosa, sou uma pessoa curiosa, né? Então, se eu defender a advocacia, eu tenho que defender meus direitos. E eu era concursada nos municípios, e aí eu disse, eu vou pedir vacância, porque se eu não gostar, eu volto, né? E aí eu pedi a vacância, mas quando eu falava de vacância em 2012, foi quando eu assumi, as pessoas nunca tinham ouvido falar em vacância. Mas o que é vacância, né? É um direito do servidor público de, por um período de 2 anos, né, ficar afastado até se ele quiser voltar. E assim, eu acho que é importante a gente buscar os nossos direitos, né? Sim, aí voltando, essa invisibilidade, ela é multifacetada, né? Porque, por exemplo, uma pessoa tem os marcadores sociais, né, que criam uma multivulnerabilidade. Porque, por exemplo, uma pessoa com deficiência, se ela é uma pessoa negra, se ela é uma mulher, se ela é uma pessoa de baixa renda, então todos esses outros marcadores sociais vão cada vez mais a tornando invisível, né? Invisível nas políticas públicas e nos sistemas. Então, a gente precisa conhecer para romper com esses estigmas, né? Porque são estigmas. Tem uma professora, amiga muito querida, a Denise Farias, ela fez o mestrado comigo, hoje ela é professora da UFPB, uma pessoa cega, e no mestrado dela e no doutorado, ela falou sobre experiências corrosivas, que as pessoas com deficiência, elas vivenciam experiências corrosivas, né? E o que vem a ser isso? São muitos não. Você não pode, você não consegue, você não deve, você... Entendeu? Então, por isso que quando eu vejo uma pessoa com deficiência no ensino superior... Não quer nem saber ouvir o que está, já tem um não na frente de qualquer coisa. Né? Então tem que ser muito determinado, muito destemido, sabe? Para conseguir. Porque ainda é uma crença muito forte do estigma, da desvalorização da pessoa com deficiência, né? E hoje, assim, nós temos vários exemplos de várias pessoas com deficiência fazendo o que ela quer ser, o que ela quer fazer. Então, eu defendo muito isso. Você até falou, né, de um aqui, do Ivan. Sim, aqui no Rio Grande do Norte, as redes sociais, elas são um grande propulsor, né, na disseminação para a gente romper com o capacitismo, né? Ivan Barão, ele vai falar, ele é aqui do Rio Grande do Norte, e tem muitas outras, né, pessoas que também estão falando, né, pessoas com deficiência falando sobre o capacitismo, né? Porque o capacitismo é você achar que o outro é incapaz pela condição da deficiência, ou também que ele é super capaz. Tem essa balança, né? De você, por exemplo, muitas vezes a gente encontra uma pessoa com deficiência fazendo algo que ela se identifica e gosta, né? Por exemplo, uma pessoa cega tocando violão ou tocando música, né? Cantando, então aí as pessoas, olha como é que ele consegue, como se fosse algo de outro mundo, sobrenatural. Isso também é uma forma de capacitismo, como da mesma forma você dizer, você não consegue, você não é capaz, né? Então as redes sociais estão aí, que maravilha, e principalmente pós-pandemia isso se tornou algo muito propositivo para que a população conheça, né, e rompa com essas questões do capacitismo. Eu faço, nas minhas aulas, eu converso muito com os alunos professor, eu nunca vi falar sobre isso. E aí eu estimulo eles a conhecer, a disseminar e a romper com essas crenças, né? São muitas crenças. E isso, né, isso é fruto do movimento de luta da pessoa com deficiência. As tecnologias assistivas, né, elas estão cada vez mais, né, sendo propulsor, né, desse acesso.
Então, como aqui o curso, né, tem licenciatura, né, em ciências da computação, né, cursos que estão ligados às tecnologias, né, eu sempre digo aos meus alunos, olha, vocês têm um papel fundamental no futuro de construir sites, blogs, o que você for fazer numa perspectiva acessível, né? Nós temos aí o VLibras, né, que torna todo o texto, né, em Libras, né, que é um programa já do governo federal. Esse projeto foi um projeto da UFPB, da Universidade Federal da Paraíba, e que hoje, se você vê qualquer site que você liga e tem as mãozinhas lá azuis, é o VLibras, né? E temos também diversos outros, né, aplicativos em tal, no âmbito da Libras para disseminar esse conhecimento. Eu fico muito feliz também quando eu vejo, porque eu acredito que desde a educação infantil a gente precisa estimular as nossas crianças a respeitar e aceitar as diferenças, né? Nós somos todos diferentes, mas a gente ainda tem aquela ideia de querer uniformizar, de querer homogeneizar, não é? Que as pessoas sejam iguais, que aprendam de forma igual. A gente, até como professor, eu sempre me policiei com relação a isso. Mas é porque financeiramente os grandes é mais fácil todo mundo for padrão. Você só se preocupa com um tipo de pessoa. Mas aí por isso que agora, Stefan, a gente tem que falar do desenho universal da aprendizagem, o DUA, né? Que é exatamente isso, é a gente pensar nessa diversidade humana. Nós temos ritmos e estilos de aprendizagem diferentes. Nós aprendemos de forma diferente. Eu conheço minha prima, ela estudou matemática. Ela aprendia com som nas alturas, escutando rock, e eu, meu Deus, como é que a pessoa aprende desse jeito? Eu estudava assim, né? Também, só que eu ouvi forró. Pronto, né? Então, eu vou dizer que é um ritmo, é um estilo de aprendizagem, né? E eu me lembro que mamãe dizia assim, menina, você não está estudando não desliga esse som, né? Então, por exemplo, eu era muito de escrever, e eu lembro que a professora batia assim, pare de escrever, olhe para mim. E às vezes eu ficava olhando para ela e escrevendo, né? Então, assim, para você ver, quando o professor começa a conhecer os ritmos e estilos de aprendizagem, ele também começa a valorizar nas suas aulas formas diferenciadas de ensinar e aprender. Eu aprendo muito com os alunos, né? Então... não é um ambiente tão diverso quanto é a universidade, né? A gente sempre aprende alguma coisa. Todo semestre tem um aprendizado novo. Com certeza, né? Com certeza. Mas continuando, você falou aí quando veio para Angicos, eu quero saber a sua história para chegar em Angicos. Foi uma história interessante. Foi assim, eu sempre quis ser professora universitária. Nos primeiros períodos da universidade, eu dizia, eu vou ser. Então, igual a mim. No primeiro dia de aula eu quis ser professora universitária. Pronto, eu já sabia que eu queria ser. Isso. Então, esteve no primeiro semestre. Então, eu participava de ensino, pesquisa e extensão. Eu vivia a universidade, manhã, tarde e noite, né? Então, é tanto que quando eu estava... Teve um semestre... Também, eu também. Eu morei na residência. Eita, madrugada. Pois é. Stefan, eu tenho uma história da madrugada que você vai rir. Minha mãe, quando eu chegava na universidade, 11 horas, aí ela dizia, vá. Aí eu tomava banho, jantava, vai dormir. Ela apagava as luzes e dizia que eu tinha que dormir. Quando eu sentia que ela estava ressonando, eu saía de pontinha de pés, ligava a luz e ia lá estudar. Né? Porque eu nunca fui aquela pessoa de estudar de véspera. Eu digo isso aos meus alunos, que estudar de véspera, você não... É um método de estudo também. É um método de estudo, mas é temporário. Você pode ver, quando você estuda de véspera, aí você faz a prova, no outro dia você pergunta, parece que você não lembra mais nada. Né? Então, a neurociência está aí para nos dizer a importância, né, de você, por exemplo, tem música que a gente aprende sem nem querer, não é verdade? Mas por que a gente aprende? Por causa da repetição, de tanto escutar. Então, nessa perspectiva, eu acho que a gente tem que buscar esses conhecimentos da neurociência, todos esses conhecimentos para entender esses processos de aprendizagem. Você falou neurociência, às vezes eu leio o artigo de neurociência e diz assim, para você estudar algo que você quer aprender, assim, precisa aprender rápido, né? Não tão rápido, né? Você estuda, por exemplo, você estuda agora de 8 da manhã, 8 às 10. Aí daqui a 12 horas depois você estuda de novo no mesmo horário. Se você estudar continuamente, você não fixa.
Então você estuda aqui de 12 horas depois, você tenta estudar de novo. Esses ciclos de 12 horas. E é interessante, né? Porque, por exemplo, quando eu digo que a mídia já utiliza os recursos da neurociência, é exatamente por isso. Muitas vezes você aprende uma propaganda. Qual sentido você aprender uma propaganda? Você lembra aí de alguma que aprendeu? Eu lembro várias. Hã? Eu Diga aí. Eu lembro que é da década de 90, sabe? Que é o do Guaraná Antártica, que é aquela música, um jingle, né? Pipoca na panela, começa a arrebentar. Até hoje, quando eu boto uma pipoca, é a música que sei que dá. Pipoca e Guaraná, um programa legal, só eu e você. Até você sabe, mas é uma música que... E aí, Stefano, exatamente, porque isso é um recurso da mídia, né? Porque exatamente você aprende de tanta repetição. Exato. E aí o aluno quer aprender de forma imediata. O professor ensina algo e já quer que o aluno aprenda. Né? Tem que ter exercício de fixação, tem que ter, né, atividades que estejam relacionadas. Eu sempre estimulo meus alunos a fazer analogia. O que isso está relacionado com esse conhecimento? Vai lhe ajudar em quê? O que contribui para o seu aprendizado, para a sua vida? Né? E também, voltando ainda a essa questão dos ritmos e estilos de aprendizagem, nós desde criança deveríamos ser estimulados a saber como a gente aprende. Né? Por exemplo, tem várias formas de aprender, cada um aprende de um jeito. Então, se você sabe como você aprende, a probabilidade de você tirar 10 de uma prova é muito maior. Porque eu já sei que eu aprendo muito falando e escrevendo. Então, eu vou utilizar esse mecanismo. Né? Então, tem pessoas que são visuais, que aprendem fazendo mapa da mente, que memorizam. Tem pessoas que elas leem um livro, vêem uma figura, elas lembram de tudo. Por quê? Porque elas são visuais, mas elas não sabem a importância disso para o processo de aprendizagem. Processo de uma aprendizagem significativa. Porque a aprendizagem ela só é significativa quando você faz essas correlações e percebe a importância desse conteúdo. Você falou das coisas. Eu estudava, eu sou muito visual. Para ler, eu não consigo, eu leio, nem lembro. Agora, quando eu via questões de matemática, eu dizia, isso aqui faz sentido, isso aqui foi juntando e pronto. Aí eu via a questão como se tirasse uma foto e pronto, eu lembrava. Né? Então, quando o professor colocava uma prova igual a lista de exercícios, ela tirava a nota boa ou parecida, né? Porque eu conseguia abstrair todo o sistema, o mecanismo. Então, agora, para a leitura, aí não. Aí uma coisa importante desse conhecimento é porque a leitura você adquire a frequência e com o hábito. Então, por exemplo, com certeza quando você fez o mestrado ou o doutorado, né, que exigia um número maior de leitura, você desenvolveu essa habilidade. Sim. Porque a habilidade ela se desenvolve. Não é porque você é mais visual, você só aprende visual. Não, você desenvolve as outras habilidades. É como eu digo aos alunos, escrevam, porque hoje tudo é o celular, é foto. Eu disse escrevam, porque quando você for fazer uma seleção para um mestrado, para um doutorado, você tem que escrever. Quando você for fazer um concurso, né, se for para ensino superior professor, você tem que escrever. Então, eu sempre estou estimulando isso, porque você só... É como andar de bicicleta. Você só aprende... Né? Andando. Você cai, levanta, vai. Quando chega lá, tira uma foto do quadro. Né? Eu vou estudar isso aí mesmo. Porque hoje, uma foto, antigamente foto tinha um significado mais especial. Né? Era filme, o filme de 36 poses. Hoje não, você tem pose, depende da capacidade do celular, então você não gostei, apaga. Tal. Às vezes mistura com um monte de foto. Não, todo mundo fica bonito nas fotos, porque é uma beleza artificial, os filtros, né? Os filtros e tal. Então, esse vídeo é sem filtro, viu, gente? É o que tem aqui mesmo. Mas bonito é só a Alessandra mesmo. Até que... agora você falou uma coisa, né? A beleza está na forma que a gente compreende a beleza, né? Hoje, né, a mídia também traz muito essa perspectiva de uma beleza uniforme, né? Você tem que ser magro, né? A simetria, o pessoal tá cheio de... Eu acho que a beleza tá em ser quem você é, do jeito que você quer. Se você quer fazer botox, faça, mas o importante é você ser você.
Exatamente. Não perder sua essência. Sim, mas você falou e eu quero saber de Angicos. Você Olha, perguntou, eu vou dizer, esse podcast vai render, viu? Bem, Stefano, olha, Angicos foi assim. Quando eu terminei meu mestrado, e eu sempre queria, né? E aí eu estava sem tempo de olhar o PCI concursos. Né? Aí eu disse ao meu esposo, na época, eu disse, olha, quando você tiver um tempinho, dá uma olhada aí para ver se tem algum concurso na minha área, né? Que eu também queria ser professora na minha área, que era Educação Especial e Inclusão em Libras. E aí ele viu o concurso de Mossoró, da UFESA. Ele disse, Alessandra, tem um concurso. E eu estava terminando de entregar o trabalho final do mestrado, aquele cansaço, né, que só sabe quem vive. E eu disse, então vou me inscrever. Aí eu me inscrevi, né, e comecei a pensar nesse concurso no dia 6, quando eu entreguei tudo. E aí ele disse, olha, eu vou reservar o hotel, tal, a gente vai para Mossoró, e fomos, né? E aí eu me lembro que na época eu peguei minha pasta com currículo, coloquei dentro, coloquei meu data show, coloquei tudo que eu poderia usar no concurso e fui ler o edital indo para Mossoró. Eu fui para Mossoró. A prova parece que era 8 de dezembro, se eu não me lembro, era um feriado. E aí eu fui, né, para Mossoró e no dia antes, que eu cheguei um dia antes, aí eu olhei o edital e os pontos. Aí eu disse para o meu esposo, olha, se cair isso aqui, eu entrego a prova. Aí ele disse, oxe, por que você vai entregar a prova? Porque esse é um tema polêmico, eu não estudei nada. Ele disse, eu não tenho hoje o dia todinho para estudar. Stefano, eu peguei, né, um texto da professora. E aí peguei um texto, comecei a ler e foi o ponto que caiu na prova. O que você disse que se cair, devolvia. Devolvia. E aí eu escrevi 13 laudas. Quando eu terminei de escrever, aí eu disse, mas quem vai ser essa banca? Que eu não sabia quem era a banca. Na época eu não colocava quem era a banca, só colocava no mural, não Sim, saía como hoje. No site. Tinha que ir lá. E eu não tinha visto, né? Aí eu, na hora de seita, se aqui for uma pessoa mais para uma linha, né, da comunidade surda, essa minha prova vai ser reprovada. Aí eu botei rascunho e reescrevi 5 laudos, fiz um resumo. Sei que eu saí muito cansada. E aí ele disse, e aí? Eu disse, vamos ver. E para minha sorte, que era meu primeiro concurso, que eu fiz, assim, por experiência, aí eu passei. Eram quantos candidatos foram com você? Não, parece na época, acho que tem uns 12 fazendo a prova, e que passou, só 2 candidatos passaram. Para a didática. Sim, para a didática passaram 2. 2. Eu e uma professora do Sul, que já tinha mestrado, doutorado. Quando eu li o currículo dela, eu disse, Guilherme, eu posso ficar aqui talvez em segundo lugar. Mas... E aí foi tanto que ela passou em primeiro, eu fiquei em segundo, aí ela assumiu, mas ela passou no Sul, foi embora, e aí me chamaram. Ótimo. Mas foi o primeiro concurso que eu fiz. Foi. E aí eu sempre digo, né? Às vezes eu digo assim, que não estudei, meu marido diz, não diga isso não. Você estudou a vida toda. A vida toda. Como você não estudou? Né? Como é que não estudou? Você preparou a vida toda para aquele momento, né? Não, porque hoje a gente sabe que tem que estudar os pontos todos, tem que, né? Então foi um conjunto de, eu acho que é muito assim, o que tem que ser, né? O que tem que ser seu não tem como ser de outro, entendeu? Eu penso muito nisso. Foi sorte. O que é sorte? Preparo e estar no local certo. Então, você estando preparado, estando no correr atrás, é correr atrás. Né? Não tem assim, só e aí você pode me perguntar, né? E Alessandra, você faria tudo de novo? Faria tudo de novo. Não me arrependo. Quando estava terminando a vacância, né, as pessoas, né, com quem eu trabalhei disseram assim, Alessandra, está terminando a vacância, você vai voltar? Aí eu disse, não, porque agora eu estou, né, aqui não vou voltar não. Então vem aqui para encerrar o processo. Quando eu passei para cá, eu fui pedir exoneração. Você acredita que rasgaram minha exoneração 2 vezes? Por quê?
porque não queriam deixar eu sair. Sim, que deixa Aí eu passar tive todo o que, prazo. exatamente, aí eu tive que conversar, né, com, né, o pessoal, dizer, olha, eu passei no concurso federal, vou me embora de qualquer jeito, porque eles achavam que algum outro município tinha dado uma oferta para eu trabalhar com eles, entendeu? Porque eu já, como eu, nessa minha experiência, né, em conseguir recurso para os municípios nessa área, então foi muito propositivo, Você né? escrevia muito projeto, né? É, porque assim, antigamente o governo federal, e ainda hoje, eles faziam os PTAs, né? Que eram recursos para o município. Então eu consegui recurso de capacitação, de formação, né? De material. Então isso era muito bom. Valioso. É, valioso. Ainda até hoje é, né? Eu vi É. que uma pessoa para escrever projetos é muito importante dentro do. Muitos municípios perdem recursos porque Porque não não sabem, sabem não têm a exatamente. competência, Exatamente. né? Porque envolve uma série de fatores, não é só a competência técnica. O Exato. município também tem que estar em dia, né, com as prestações de contas, são vários fatores. E tem uma pessoa para escrever. Também tem que ter, né? Tem que Uma ter. pessoa que entenda e que veja os editais e que atenda Isso. às especificidades dos Acho que um dos editais. maiores problemas que você falou de edital, às vezes a pessoa pergunta, ei, tem algum site onde tem todos os editais ao mesmo tempo? Sabe? Não tem como, você tem que pesquisar mesmo, não existe. Tem alguns que tentam agrupar ali, mas realmente você tem que procurar. Não tem Você tem jeito. que, Não tem jeito. exatamente. Eu sempre oriento quem está nas secretarias municipais, estaduais, tem que estar entrando na pasta do MEC, né, dos Isso. ministérios, para conhecer os editais. Até o CNPq tem, a CAPES tem É. edital, aí você tem que ir no setor, Vai tem ter o até CNPq. concurso agora para CAPES. Isso, exato. Exato, o CNPq também, vai ter o CAPES CNPq. Eu sempre estimulo muito as pessoas com deficiência a passar no concurso, né? E aí é bem interessante, porque muitas vezes elas dizem, mas um concurso, né? Porque o benefício de prestação continuada, ele ajuda, né? Mas ao mesmo tempo, muitas vezes gera Dependência. uma dependência, né? E Sim, quando eu sim. digo para eles que eles são capazes de ganhar muito mais, e aí eles realmente Tipo têm. assim, você não quer comprar sua própria casa, você quer ter um carro, você não quer viajar para outro país, um BPC você não vai conseguir fazer isso. Né? É menor do que o salário mínimo, eu acho. E também tem que ter a satisfação pessoal e profissional, entendeu? De Justo. você ser o que você quer ser, e estar onde você quer estar e fazer o que você quer fazer. Então, a importância da autoadvocacia, a importância de romper com o ciclo de invisibilidade, a importância de conhecer os direitos, né? Porque é conhecendo os direitos que você vai lutar. Hoje nós temos aí o Ministério Público, né? Por exemplo, tenho uma experiência, né, que eu trabalho com mães de pessoas com deficiência, né? Uma mãe, ela quando ficou sabendo o que era autoadvocacia e os direitos, né? Então, ela foi no Ministério Público e isso possibilitou uma série de benefícios, por exemplo, neuropediatra, porque na grande maioria das vezes as famílias vivem um processo de peregrinação, indo para os grandes centros, né, para Natal, através de especialistas, né, na área ou para conseguir um diagnóstico ou para ter uma intervenção junto ao filho com deficiência. E isso é muito difícil, principalmente aqui no Nordeste, a gente sabe das dificuldades do sistema, né, público. E aí, para mim, a alegria, né, elas têm conseguido, quando elas conhecem os direitos, quando elas vão no Ministério Público, é moroso, demora, mas isso tem sido algo muito propositivo na vida da pessoa com deficiência. Demora, mas o resultado é bom, né? Com certeza. Eu vi que você botou no Lattes aqui, né, que foi direito das pessoas com deficiência e de suas mães, né? Exatamente, porque é uma outra questão também, né, que o doutorado me ajudou a perceber, porque essa interseção gênero e deficiência é algo urgente, né, porque a maioria das mulheres é que cuidam das pessoas com deficiência, seja mãe biológica, mãe adotiva, as avós, os tios, caso haja uma morte, né? Então isso muitas vezes nós mulheres não conhecemos os nossos direitos, né?
Por exemplo, eu, no doutorado, foi a primeira vez que eu fui para uma conferência de mulheres, né? Então, acho que as mulheres elas precisam conhecer os seus direitos, né, para que elas possam realizar seus sonhos, seus desejos, que é uma outra coisa muito importante, né, na vida de todas as pessoas. É como se a pessoa com deficiência ela não tivesse sonho e desejo. Todos nós temos sonhos e desejos, né? Então, a busca para realizar é você ter um network de pessoas que possam lhe dar apoio, né? Por exemplo, eu estou hoje onde estou porque eu tive professores, eu tive colegas e eu aprendi muito com essas pessoas, né? Então, eu sou grata a isso. Mas isso para a gente que não tem alguma deficiência é algo natural. Para a pessoa com deficiência, esse suporte ele é necessário para garantir o direito, né? Então, por exemplo, o DOSVox, que faz a leitura de tela, né, para é uma coisa genial que o pessoal da Universidade Federal do Rio de Janeiro criou. A universidade ela tem uma potencialidade em criar alternativas e soluções para garantir essa acessibilidade, né? Acesso à informação. Porque quando a gente fala em inclusão, a gente tem que falar num tripé. Mel Askell, né, um professor da Inglaterra, ele vai dizer isso. Acesso aos diversos espaços, né? Participação e aquisição de conhecimento. Se não tiver esse tripé, você não está num processo de inclusão. Você está num processo de integração, está ainda no caminho, né? Então, engatinhando, né? Então, é muito importante que a pessoa tenha acesso aos diversos espaços locais, até mesmo porque Foucault vai falar nas relações de poder a importância de, por exemplo, você vai num restaurante, né? Você sabe ir sozinho, tem autonomia para ir sozinho, se lá é à la carte, se lá é bandejão, se lá é self-service, você consegue, né, atender a essas regras? Como se dá isso? Né? Como se dá esse processo? Tudo é aprendizagem, você só vai aprender se você for. Né? Se você for. Se você não for, você não aprende. Então, a importância de ter acesso aos diversos espaços, né? Até mesmo a tecnologia celular, né? Você tem acesso a muita informação no celular, mas tem pessoas com deficiência que têm acesso até de usar o celular, né? Assim, e tem novas tecnologias para... Eu acho que a tecnologia tem que estar muito ligada à inclusão e acessibilidade. Hoje a gente está vivendo um momento que essa interligação, né, é o que vai dar aquela alavancada nesse movimento. Com certeza. Eu penso em estar aqui numa faculdade de ciência e tecnologia, né, computação. Nós temos o grupo de pesquisa, né, o GPEA, e para nossa alegria o GPEA tem estimulado, né, os alunos. O GPEA é Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Inclusiva e Acessibilidade. Exatamente. O GPEA ele faz uma parceria, né, com as professoras de engenharia civil, professora Marcilene, Enai, Núbia, né, nessa perspectiva de a gente pensar, né, a partir da BNT 9050, né, espaços mais acessíveis, né, que atendam ao desenho universal, né, seja uma pessoa com deficiência, uma pessoa, né, obesa, com sobrepeso, uma pessoa com nanismo, né, que esses espaços sejam para todos e todas e todos. E também a gente tem parceria com o pessoal da computação, né? Nós temos aí um projeto que ele vai com certeza decolar, que é o Uniguia, né? Que foi uma ideia da aluna Camila e aí o professor Samuel, que é exatamente criar um aplicativo para que a pessoa, seja qualquer pessoa, que chegar aqui no Campus Angicos e quiser ir na biblioteca ou quiser ir no restaurante universitário, ele tem uma localização. Como assim? Você sabe mais ou menos como funciona? Ainda estamos no projeto, né, num protótipo, tá no mas, projeto. por exemplo,
o Google Meet, ele dá a localização mais ampla das ruas, né? Não dá essa localização periférica. Por exemplo, já pensou se você chegasse num shopping ou num parque e tivesse um aplicativo que dissesse a loja é aqui, né? Entendi. Entendeu? Eu sempre senti A falta ideia, disso. a ideia é essa, né? A gente tá aí porque envolve muitos recursos, muitas pessoas. Eu sou apenas uma promotora, porque eu não tenho o conhecimento das tecnologias, mas eu acho que a UFESA vai contribuir muito com esse projeto. Eu tenho várias pessoas, né, com deficiência que, cadê o projeto? Quando é que vai estar pronto, Não, né? não é Porque só, é uma força-tarefa. não é só a tecnologia, tem que ter outras pessoas que entendam o lado de cada um. Não é só a pessoa que programa, não é só a pessoa que teve a ideia, tem que ter E tudo isso leva tempo, né? Justo. Uma série, e a gente está precisando mesmo nessa perspectiva de recursos, não só financeiros, humanos, para alavancar esse sonho, esse nunca desejo. ficou procurando uma loja no shopping e demorou a encontrar, né? E aí, imagine, nas universidades, aqui a gente não tem uma extensão territorial tão grande, mas universidades grandes, né, como facilitaria a vida de todas as pessoas? Você vai para um congresso, por exemplo, numa grande universidade, e você para encontrar a sala, né, então seria um grande avanço. Está aqui, ó. Isso aí tanto faz, né? Isso para grandes empresas, para museu, shopping, parques, uma série de coisas. Patentei. Uma ideia genuína, né? De uma aluna aqui, Camila. Muito bom, parabéns aí. Pois, Alessandra, para a gente encerrar Tinha muito mais história, eu sei. Eita, tem, viu? Olha, não pergunte mais não. Pois não pergunte mais. O pessoal já está cansado. Como a principal pergunta ela já respondeu, né? E outra oportunidade ela vai vir de novo para continuar. Tem certas coisas que eu queria perguntar, mas aí vamos ter outras Vamos. Pois eu queria que fizesse aí suas considerações finais e agradecer você ter aceitado o convite. Aqui depois de um ano aqui do Maria Preá. Stefson, com muita alegria, parabéns, que esse projeto cresça, floresça e apareça, né? Porque eu acho que a informação é algo fundamental. É a partir da informação que a gente aprende e se desenvolve e dá oportunidade para outras pessoas também se desenvolverem. Então eu fico à disposição, eu sou uma pessoa muito acessível, se alguém tiver alguma dúvida, né, fica aí o meu contato, né, o e-mail, né, alessandrasoares@ufesa.edu.br. Vai aparecer aí na tela. Exatamente, e qualquer coisa estou à disposição e é com muita alegria que eu participo. Morreu Maria Preá. Pois, valeu gente, tchau. Até a próxima. Parabéns. E aqui Morreu Maria Preá, o podcast, até mais.